Olá, hoje no programa estou com a doutora Patrícia Ambrogi, que é nutricionista. Ela atua na área clínica em geral e também com aqueles grupos especiais que buscam alimentação sem glúten, sem lactose, vegetarianos e veganos. Reeducação alimentar é um dos seus pontos de destaque. Ela vai falar para a gente também sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Tudo bem, doutora Patrícia? Tudo ótimo. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Então, eu trabalho na área clínica principalmente, né, tanto dentro de consultórios como também dentro de academias e atendo a população de forma geral. Sim, bacana. Você faz atendimento para empresas, como falou agora, grupos especiais, para casais e quem mora sozinho. Interessante esse trabalho. Conta pra gente um pouco sobre esses programas. Tá bem, então, além do consultório, eu tenho alguns projetos para aquelas pessoas que moram sozinhas ou até mesmo que marido e mulher, ou de repente namorados que foram morar juntos e acabaram saindo da casa dos pais, mas que não sabem muito bem cozinhar, nem mesmo efetuar compras, o que fazer, como congelar, etc. Então eu acabei criando um grupo específico para essa população, porque eu acredito que é a partir daí que a pessoa começa a buscar a sua própria comida e a partir daí ela consegue melhorar o hábito alimentar, porque ela acabou saindo da casa dos pais. Entendi. Aí você vai até, os casais te procuram, você vai até a residência, faz um levantamento da rotina, enfim, e vai criando os programas em cima da rotina. E como é esse trabalho? Você fazer o trabalho em grupo, o trabalho individual? Qual que é a diferença que você tem aí nesses dois tipos de trabalho? Então, acaba tendo uma grande diferença. Geralmente, esse projeto para casais, ele pode ser feito com outros casais, que até mesmo quem está casando conhece outras pessoas que estão fazendo cursos, enfim, estão na mesma rotina, digamos assim, então eu consigo captar todos eles e fazer esse projeto para todos de uma mesma maneira. Já em contrapartida, para os atendimentos em consultório, acaba sendo algo bem específico mesmo. Então, tem pesagem, tem avaliação das medidas corporais, avaliação física, e em cima disso é traçado um plano alimentar específico para aquela pessoa, para o que ela precisa. Eu acredito que o bacana de você trabalhar em grupo é que um dá um incentivo para o outro, né? Porque para você começar é complicado, dar o start inicial. Quando tem mais gente com você, você acha que esse resultado em grupo acaba acontecendo mais facilmente? É um objetivo bacana, sim, até mesmo por questão de dúvidas. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar determinada coisa e aí estando com outras pessoas que sentem o mesmo problema, acaba sendo um pouco mais fácil. Então é bem interessante. E aí um incentiva o outro também, né? Para um resultado melhor. Troca de receitas e tudo mais. Exatamente. Doutora, vamos falar um pouquinho então agora sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi um guia que o Ministério da Saúde lançou em 2014, que é a fonte mais recente para melhorar e orientar a população. Fala pra gente sobre esse guia, por favor. Isso, 2014, na verdade, se a gente pensar, putz, faz tempo, né? Mas acaba sendo a ferramenta mais nova que a gente tem com relação à alimentação para grandes populações focado no Brasil. Então é possível fazer o download que torna mais acessível a todo o público mesmo? Isso, então se a pessoa colocar na internet, né, Guia Alimentar da População Brasileira, ela consegue baixar todo esse material, tem entre acho que 150, 200 páginas mais ou menos, tá bem colorido, mostra os pratos, como deveria ser, é um material bem explicativo, bem bacana. Com nutrientes, informações de cada alimento? Na verdade, ele não traz tanta informações de cada nutriente, ele mostra como deveria ser a alimentação de uma forma geral, porque hoje em dia, a alimentação do brasileiro acaba sendo mais focada em alimentos ultraprocessados e processados. Por exemplo, alimentos prontos já no pacote, sorvetes, refrigerantes e tudo mais. Então ele coloca ali no guia o que seria melhor a pessoa consumir na maior parte da sua alimentação, o que ela pode consumir moderadamente, o que ela seria melhor evitar. E aí isso de forma bem lúdica. Sim, na verdade foi feito um estudo no Ministério da Saúde que foi identificado que o brasileiro se alimenta mal, enfim. Qual que é o objetivo principal desse guia? Seria principalmente educação nutricional também, para mostrar que é possível você comer de forma saudável os alimentos que você encontra por aí. Acontece que na correria do dia a dia as pessoas acabam optando por alimentos mais fáceis ao consumo, digamos assim, aquilo que já está pronto na embalagem, só colocar no micro-ondas e ok, entendeu? Mas não é bem por aí. Se você for no supermercado com uma listinha de compras, se você tiver alguns alimentos chaves, você consegue montar uma refeição saudável na sua própria casa de maneira simples, que não é tão custoso, digamos assim, e também prática. Legal. O guia também faz uma distinção interessante entre alimento in natura e o alimento processado.
E o ultraprocessado e o minimamente processado, ou seja, assim, várias informações aí. Dá para falar um pouquinho para a gente sobre isso? Dá sim. Esse é o grande lance do guia alimentar, na verdade. Então, ele faz essa distinção de 4 tipos de alimentos. Os in natura, que seriam eles, aqueles que são tirados da natureza e vão para o prato. Por exemplo, algumas frutas, ovos, que não tem nenhum tipo de processo. Tem os minimamente processados, como, por exemplo, grãos e algumas outras frutas e verduras, que tem só uma escolha dos alimentos, não é acrescentado nenhum ingrediente e já vai para consumo. Com relação aos processados, seriam também verduras e legumes ou alguns outros que são... tem algum certo aditivo, mas apenas para prolongar a vida útil do produto. Então, por exemplo, conservas, molhos de tomate, atum e sardinha em lata, e os ultraprocessados, que daí já são alguns nutrientes extraídos dos alimentos para elaborar uma nova refeição, digamos assim, como Sim. por exemplo sorvetes, refrigerantes, salgadinhos de pacote, que ali dentro basicamente não tem tanto nutriente assim. Sim. Então esses a gente deve basicamente evitar no nosso dia a dia, na alimentação. Dia a dia. E qual que é a maior dificuldade que você visualiza hoje do brasileiro com relação à alimentação? Na verdade, a falta de informação, porque ele acredita, por conta de propaganda e tudo mais, que determinados alimentos são saudáveis, então ele acaba sendo enganado pelo marketing, mas principalmente eu acredito pela correria do dia a dia mesmo. Acaba indo no mais prático, no mais fácil. Mais fácil, né? É o que ele consegue dentro daquele tempo, mas se for pensar, dá para ter uma estrutura um pouco melhor e conseguir se alimentar com uma qualidade. A gente uma pessoa ela deve começar a mudar os hábitos alimentares. O primeiro passo é ter o foco e ter a vontade dessa mudança, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que queiram iniciar, dar o start, né? O primeiro pontapé inicial para isso, mas acaba ficando ali esperando, né? Não é o momento. Qual que é o momento exato? Na verdade, não tem um momento exato. Quanto mais tempo a pessoa demorar, vai ser pior, entendeu? Será, né? Mesmo que ela não consiga mudar a alimentação dela por completo, o que ela conseguir fazer dentro do dia a dia dela já é legal. Então, se de repente, ela precisaria aumentar o consumo de frutas, melhorar o consumo de água, consumir verduras e legumes, desde que ela não precisa fazer tudo de uma vez só, mas se de repente ela, na primeira semana, melhorar o consumo de água, depois de um certo tempo, melhorar o consumo de frutas, verduras, legumes, ela consegue gradativamente ficar saudável, digamos assim, ter uma alimentação bacana. Aquela que está sendo consultada é chata. E quando a pessoa não quer mesmo nenhuma alimentação totalmente natural, o que ela deve fazer? Olha, ainda assim, ela deve buscar uma alimentação mais equilibrada. É uma questão de saúde mesmo, entendeu? Ela até pode não colher a comida dela, não necessariamente cozinhar, entendeu? Mas hoje em dia tem boas opções já industrializadas que não tem conservantes, não tem corantes. Hoje em dia as marmitas são na moda, tem algumas opções de congelados fitness, digamos assim, que vem a comida já pronta para o teu consumo, que não é acrescido nenhum ingrediente que aumente muito o tempo de prateleira, é só o tempo dele congelado mesmo. Então, mesmo que a pessoa não queira mudar por completo a rotina dela, ainda assim é possível fazer algumas adaptações para que ela consiga se manter o mais saudável possível. Sim, voltando para o guia alimentar, ele dá bastante importância às formas pelas quais os alimentos são produzidos, distribuídos, privilegiando sempre a produção e a distribuição que seja socialmente e ambientalmente sustentável, né? Ou como os alimentos orgânicos e as bases agroecológicas. Dá para falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim. Então, hoje em dia está bem em evidência, né, esse consumo orgânico, sustentável, e o guia ele abre uma brecha para que isso cresça um pouco mais. Então, se possível, se você conseguir na tua casa ter uma pequena hortinha de temperos que seja, entendeu? Que é algo fácil, que dá para ter dentro do apartamento, já acaba sendo mais interessante. Ou se de repente no teu bairro você conhecer as pessoas que moram por ali, optarem por comprar uma cesta de orgânicos diretamente com o produtor. Então ele acaba estimulando isso até mesmo pelo convívio social, que hoje em dia as pessoas acabam fazendo uma refeição muito individualizada. No horário de almoço dela do trabalho, ela vai geralmente para um shopping, come sozinha, olhando para o celular e fica muito ali. Então, se de repente você tiver alguns hábitos que consigam integrar a alimentação com o público à sua volta, acaba sendo mais interessante. E para o nutricionista é difícil alcançar trazer isso para o paciente, para que ele adquira esse novo comportamento. Eu acho que essa é a batalha do nutricionista, né? Fazer com que o paciente crie uma rotina, né? Por conta de tudo que você tem hoje de informações e correria, o paciente acaba
distanciando daquele objetivo, né? Ou deixando de lado o que ele foi procurar de imediato por conta dessas correrias do dia a dia e não consegue fazer uma alimentação adequada. Então, acho que essa mudança do comportamento, acho que acaba sendo um pouco mais o desafio maior, né, para o nutricionista conseguir atingir, né, o que o paciente quer. Desculpa, queria falar alguma coisa? Então, aproveitando, na verdade, essa mudança de comportamento, se for ver, não é algo novo. Se for pensar bem, seria algo semelhante ao que os nossos avós faziam, entendeu? Sim. Lá atrás, antes, todo mundo ia para a cozinha, todo mundo preparava a refeição junto, um cortava, o outro ia fazendo a massa, cada um tinha sua função e geralmente era dentro das cozinhas, entendeu? Hoje em dia, isso acaba se perdendo, né? A cozinha está cada vez menor, se for pensar num apartamento, as pessoas estão cada vez mais individualistas mesmo, então trazer isso a resgatar um pouco do passado também. Então não é algo muito surreal, porque já acontecia, que a gente acabou se perdendo pela correria. Hoje em dia você senta para comer, você põe o celular do lado, você não consegue conversar com quem ainda está na sua frente, você vai olhar se tem alguma informação que alguém está te chamando, ou vai procurar redes sociais, enfim. Essa falta de interação social também acaba acarretando essa falha, né? Essa má alimentação, né? Infelizmente, né? Mas é interessante falar que não é uma coisa que é nova, é uma coisa que só deveria ser retomada, né? Exatamente. Enfim, doutora, para a gente finalizar, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco dos grupos que você atendeu, das pessoas, algum caso curioso, alguma coisa que você tenha acompanhado, uma mudança bacana nesses seus pacientes, nos grupos, enfim. Teve um caso em específico que eu acabei me assustando bastante no início, porque era um homem jovem, de menos de 30 anos. Ele, se eu não me engano, veio morar em São Paulo fazia pouco tempo. E homem não sabe cozinhar, saiu da casa da mãe, foi morar tipo num flat, não tinha noção muito do que fazer. Enfim, ele estava sobrepeso, com 30 anos, dava para perceber que ele já estava quase infartando ou tendo alguma outra doença um pouco mais grave. Realizava uma única refeição no dia, aquele almojanta que a gente costuma falar. E aí, com a reeducação alimentar, você vai introduzindo novos alimentos, novos hábitos alimentares, estimula a atividade física e, aos poucos, ele foi perdendo peso. E muito tempo depois, ele até me mandou um e-mail com uma foto mostrando o quanto ele tinha conseguido emagrecer. E a mãe dele acabava cozinhando e mandando algumas marmitinhas para ele, incentivando a dieta dele. Então, foi extremamente positivo, foi bem bacana o resultado. Bacana, aí incentivo de mamãe é ótimo, né? Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua participação, foi ótimas informações. Volte sempre, tá bom? Obrigada. O programa Vida Saudável fica por aqui, a gente volta no próximo. Até lá, tchau, tchau.